O cartódromo da batalha, o Euroindy, é o palco do início da nova temporada do troféu Honda. Antes de pôr os motores dos karts a trabalhar, os pilotos têm um briefing de apresentação da nova época. No troféu Honda, competem 4 categorias: Escola, Juve 4, EK1 e EK3. Os pequenos, como são os primeiros a competir, já estão prontos. A categoria Escola estreia o troféu Honda deste ano. Ao contrário do que sucede nas restantes categorias, nesta prova a partida faz-se com os karts parados. Depois da bandeira verde, os 5 pilotos com idades entre os 6 e os 11 anos têm toda a liberdade para avançar. Os mais pequenos mostram garra de gente crescida. Logo nos primeiros metros dos karts 26 e 15, envolvem-se num pequeno toque que atrasa um pouco a equipa de Hernani Gomes do kart 15. Ao longo de 3 mangas com 15 voltas cada, estes benjamins dão ritmo à pista do Euroindy. É em tenra idade que se deve apostar no karting. O contacto desde cedo com este desporto pode abrir horizontes para uma carreira mais a sério. Para já, o essencial é aprender. A equipa do Kart Clube de Cascais, no kart 6, fica em terceiro lugar nas 2 primeiras mangas. Na última desce um posto. No final da prova, arrecada o terceiro lugar do pódio. Bruno Dias, no kart 26, esteve sempre na luta pela frente da corrida. Consegue ganhar a segunda manga, nas restantes fica em segundo. Soma, portanto, 80 pontos e conquista a segunda posição da tabela classificativa. No kart 38, António Mendes tem uma boa prestação. O pequeno piloto, neto de Santinho Mendes, o antigo piloto de ralis, soma 2 vitórias nas 3 mangas. É, pois, o vencedor da primeira prova da categoria Escola. António Mendes segue as pisadas do avô e sobe ao primeiro lugar do pódio. Mesmo em festa, António Mendes não... Já de capacete, os mais pequenos estão prontos. São os primeiros a competir, enquanto os pilotos mais velhos continuam o trabalho de boxe. Na volta de aquecimento, os pilotos fazem o reconhecimento da pista. Um exercício importante, principalmente para os 2 estreantes na prova, Nuno Marques e João Leonardo, que termina a grelha de partida. Dada a partida, Nuno Marques, no kart verde, está cheio de garra para marcar a posição na frente da prova. Neste segundo encontro do troféu Honda, estes pilotos de palmo e meio aceleram para lutar pelos primeiros lugares da tabela. Mas por vezes, além de acelerar, é preciso sorte. E sorte foi o que faltou a Hernani Gomes na primeira manga. O piloto do kart 15 perdeu um pneu e por isso completou apenas 7 das 15 voltas na primeira manga. Duarte Suzano, no kart 11, entra decidido a melhorar o 4º lugar da primeira prova. Depois de conseguir a pole position, corta a meta em segundo lugar nas 2 primeiras mangas. Na última cai para a 5ª posição. Mesmo assim, o piloto alcança o 3º lugar do pódio. Bruno Dias, no kart 26, não se intimida com os adversários. Mantém-se sempre perto do kart 38 e ultrapassa os restantes pilotos. Por isso, consolida o 2º posto da tabela classificativa. No kart 38, António Mendes mostra-se mais forte. Tal como na prova anterior, o piloto vence 2 das 3 mangas e confirma, assim, o primeiro lugar da geral. António Mendes controla agora o lugar mais alto do pódio, tal como controlou o kart. Os pilotos da categoria Escola são os primeiros a carregar a fundo no acelerador. São 8 os pequenotes a desafiarem a velocidade ao volante destes motores Honda de 160 cm3. Pequenos, mas em prova, adversários à grande. Veja-se a garra com que estes pilotos, alguns deles com um pouco mais de 6 anos, encaram a competição. Não concedem margem de manobra aos adversários para alcançar a frente da prova. António Mendes, no kart azul, quebra
sucessão de vitórias dos anteriores encontros. O piloto do monolugar 38 alcança o terceiro lugar da prova e mesmo assim mantém-se como líder da tabela da categoria Escola. Duarte Suzano, piloto do kart 11, está a ganhar prática e a melhorar a prestação neste troféu. Finta os adversários e é o segundo classificado. A Nuno Marques, no kart 30, apenas escapa à vitória de uma manga. É primeiríssimo nas restantes. Por isso é fácil encontrar o vencedor deste terceiro encontro. Nuno Marques estreia-se no pódio e ocupa o lugar. As equipas têm o briefing de apresentação da prova. É a altura para tirar dúvidas sobre a corrida e ouvir algumas recomendações. Os pilotos da categoria Escola são os únicos a fazerem a partida parada no troféu Honda e logo que arrancam não tiram o pé do acelerador. Com pouco mais de 6 anos, estes pilotos de palmo e meio completam voltas à pista a rondar os 83 km/h. Os 5 pilotos com mais tempo de experiência têm um ritmo mais forte. André Mota e Miguel Rodrigues ficam um pouco mais atrasados. Nuno Marques, no kart 30, também se atrasa bastante na última manga ao terminar em 6º lugar, mas teve uma boa prestação nas anteriores mangas ao ficar em segundo. Por isso, Nuno Marques consegue o terceiro posto do pódio. Duarte Suzano, no kart 11, consegue a melhor velocidade da categoria e sobe ao segundo lugar, posição que ocupa igualmente na classificação geral do troféu Honda. Ao volante do kart 38, António Mendes reforça a liderança da categoria Escola. António Mendes é o líder em todas as mangas e ultrapassa o principal obstáculo que considera ser a primeira curva do traçado. Da categoria Escola. O penúltimo encontro do troféu Honda é também a prova de estreia de 6 novos pilotos, que estão quase todos ao volante de karts vermelhos. Estes pilotos estreantes têm ainda pouca experiência, por isso conduzem a velocidades mais baixas e ficam para trás na cauda da corrida. Mas estes pequenos pilotos prometem dar que falar. Além da curta experiência, os pilotos deparam-se com outra dificuldade: a chuva que cai torrencialmente nesta altura da prova, o que dificulta a tarefa a qualquer um dos pilotos. O piso não consegue absorver tanta água e torna-se escorregadio. Por isso, a principal preocupação dos pilotos é conseguir controlar o kart e completar as 15 voltas desta manga. Mas os despistes e os choques entre karts são inevitáveis. Entretanto, o piso seca e facilita a tarefa aos pilotos, nomeadamente a Bruno Dias no kart 26, que vence a última manga. No kart azul, António Mendes faz uma boa exibição. Termina cada uma das mangas nos 3 primeiros lugares. Por isso, feitas as contas, António Mendes finaliza esta prova na 2ª posição. O piloto do kart 38 mantém-se assim de pedra e cal na 1ª posição da categoria Escola. Por agora, Nuno Marques está atrás, mas é por pouco tempo. O piloto do kart 30 conquista mais pontos que os adversários e, por isso, é o vencedor deste 5º encontro. Esta é já a 2ª vitória de Nuno Marques no troféu Honda. No final da prova, os aplausos são para todos os pequenos grandes pilotos do Euro Indy.
Depois de conhecermos os vencedores da categoria para esta prova com os pilotos mais novos do troféu, da categoria Escola. Os primeiros a entrar em pista vestem já o fato próprio para a chuva. Depois da preparação dos karts, as equipas estão finalmente alinhadas para a última corrida. Ao contrário do que sucede nas restantes categorias, a partida dos pilotos mais novos é feita com os karts parados. Só depois da bandeira verde têm ordem para acelerar. E de facto foi acelerar desde o início ao fim da prova, como demonstra Duarte Suzano, que no kart 11 ultrapassa Tiago Garcia já nos primeiros metros de corrida. O piso molhado dá origem a alguns despistes, como acontece com António Mendes, que sai dos limites da pista. Mas o piloto regressa rapidamente com o kart 38 à corrida. No kart 36, André Mota faz uma boa exibição. O piloto não perde de vista à frente da corrida e alcança o terceiro lugar no final da prova. Na classificação geral do troféu, André Mota no kart 36 fica no sexto posto. Bruno Dias no kart 26 fica no terceiro lugar da prova, posição que ocupa igualmente no final do troféu Honda. António Mendes gosta de competir à chuva e por isso o piso molhado não é problema, mas antes um estímulo. O piloto do kart 38 vence o encontro e o troféu. Esta é já a quarta vitória do pequeno António, que ao longo do troféu temeu dois adversários principalmente. O Bruno e o Nuno, porque também são muito bons. A ser necessários. Depois da aprendizagem na categoria Escola, os pilotos da Juve 4 com pelo menos 8 anos têm mais experiência. Conduzem karts mais potentes, motores Honda de 200 cm3. Em termos de classificação, Bruno Dias no kart 26 ocupa o quarto lugar. Mário Ferreira acelera ao volante do kart 35. O piloto finaliza a prova na terceira posição. Nuno Marques no kart 30 corta a meta em terceiro na pré-final e na final. Mas o bom resultado que conseguiu na qualificatória garante a Nuno Marques o lugar intermédio do pódio. Foi no kart 38 que António Mendes se sagrou campeão da categoria Escola na anterior edição do troféu Honda. Com o mesmo número no monolugar e apesar dos toques dos adversários, António ganha a qualificatória, a pré-final e a final. E assim o piloto de kart 38 começa o troféu com mais uma vitória. Os mais rápidos da Juve 4 Os pilotos da Juve 4 mantêm a posição da grelha de partida até a ordem para acelerar. Com mais andamento no karting, estes jovens pilotos têm espírito competitivo. As várias ultrapassagens e mudanças de posição ao longo da prova tornam o desfecho difícil de prever. Os pilotos percorrem o traçado 910 metros em pouco mais de 43 segundos. Com motores Honda de 200 cm3, chegam aos 75 km/h numa performance que prende os espectadores. Mário Ferreira, no kart preto, choca com Bruno Dias no monolugar 26. Este imprevisto prejudica a corrida de Mário Ferreira. No kart 35, o piloto é quarto classificado. Nuno Marques, no kart 30, tenta distanciar-se dos adversários. O piloto termina na terceira posição. Ao volante do kart 26, Bruno Dias desafia António Mendes e consegue mesmo ser o mais rápido na qualificatória. O piloto tem melhor desempenho que na prova anterior, na qual foi último, e consegue desta vez o segundo lugar. Depois de ter sido terceiro na qualificatória, o kart 38 de António Mendes é o primeiro a passar a meta na pré-final e também na final. E assim António Mendes garante o primeiro lugar da categoria Juve 4. Terminada a competição entre adversários em pista,
a festa faz-se no pódio com amigos.